Muito bem, IES, Manutenção Predial, executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais com fornecimento de instalações e equipamentos em geral. Faça um contato, está aí o telefone, e um contrato, claro, para a manutenção global de seus serviços. 3276 3945. IES, Manutenção Predial. Nardon Inase, auditores e consultores, há mais de 50, está completando esse ano 60 anos de resultados para os seus clientes, com uma credibilidade absoluta. O Nardon Inase, que tem escritórios em todo o Brasil e fora daqui também. E a Cooperpoa, crédito cooperativo para municipários, sede própria na Alberto Bins, 325, nono andar, 20 anos também, completando a Cooperpoa, 20 anos de o nosso programa também, que começou lá em 2000, lembrando, quando era o programa chamado Contraponto. Contraponto. E sabe quem é que participava do programa no começo? Quem? Era eu, que é o apresentador, a Ieda Cruzes, Luiz Carlos Mandelli, que era presidente da Fiergues, e Percival Pugina. Nós fazíamos um contraponto àquela onda de esquerda que destruiu com esse Rio Grande do Sul e o Brasil, né? E realmente a gente, naquele tempo, era muito perseguido por isso. Só os notáveis. Só os notáveis. E a Ieda Cruzes, depois dali, saiu, foi ser governadora do estado e tal. Acho que foi uma das governadoras que, digamos, menos ruim para o estado do Rio Grande do Sul. Porque os ruins nós sabemos, né? Está sujeiro, né? E, lamentavelmente, estamos tendo um governo também aí não muito decente do ponto de vista de gerência administrativa, né? Um tirano por aí que veio do interior para tentar a sua sorte aqui no Rio Grande do Sul, no nosso estado. Bom, Vilmar, estamos recebendo aqui, com muita honra, né? Já esteve aqui no programa, uma pessoa com discernimento intelectual, cultural e que quer o bem do Brasil, como nós queremos, né? Como todos nós queremos. Que é a Fernanda Bart. Fernanda, que bom te ver aqui de novo. Tudo bom, Silvio? Obrigado. Cientista política. Obrigada, é sempre bom estar contigo e com vocês e nesse programa. Mesmo a gente vivendo dias tão atribulados, né? Mas é quando a gente mais tem que falar sobre as coisas que acontecem, né? Não podemos, tem uma frase aqui, uma citação gaúcha, que não podemos nos entregar para os homens e nem para as mulheres, né? De jeito nenhum. Para as mulheres não tem jeito, viu? Tu tem sempre tu faz sempre esse parênteses. E aí, Fernanda, como é que tu está vendo esse movimento todo aí, né? Tem vários assuntos aí, claro, mas eu gostaria de começar contigo com essa questão da censura à livre expressão, né? Que é uma coisa fundamental. Se tu pegar, eu que sou professor de História do Pensamento Econômico, o mundo civilizado, ele se constituiu tendo como um parâmetro fundamental as liberdades individuais. E elas estão correndo risco neste país a partir de ações, né, que nós sabemos de onde vem, com o beneplácito do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, essa questão da censura, né, da liberdade de opinião e a liberdade de expressão serem cerceadas, isso vem de antes, né? Já vem lá com a instituição da mordaça do politicamente correto, que tem temas e assuntos que não podem ser tocados, montes de coisas foram transformadas em tabu, né? Inclusive o próprio humor foi atacado. Tu não consegue mais ter programas humorísticos como tu tinha nos anos 80. Hoje em dia seria um escândalo se a gente tivesse um Cacete e Planeta, uma Armação Ilimitada. Imagina o Costinha, né? Hoje. O Costinha não tinha como nem abrir tem a boca, chance, né? já está preso depois do primeiro programa. Porque uma série de crimes de opinião que rotularam metade deles de crimes de ódio, que a gente nunca sabe exatamente o que são. Para mim, crime de ódio é tu agredir uma pessoa, né, por sua crença, por sua opinião, fisicamente, praticar violência, né, mas isso foi envolvido numa subjetividade que, dependendo de quem está te acusando da prática, qualquer coisa cabe ali dentro da acusação, né? É um crime sempre em constante construção. E a gente vê que as medidas que foram tomadas nos últimos meses, tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por alguns deputados e senadores do Congresso, elas vêm nessa corrida, né, para calar a liberdade de opinião. Quer dizer, a diversidade ela não é bem-vinda. Há uma tentativa de voltar a ter um discurso único, voltar a ter uma homogeneidade no pensamento, né? E tem coisas que não podem ser ditas. Por exemplo, a gente já sabe no Brasil que ministros do Supremo Tribunal Federal não podem ser criticados e que determinados políticos também não querem ser criticados. E a gente não está falando aqui de fake news, que é outra coisa. Fake news é calúnia, injúria, difamação, que são coisas amplamente praticadas na política brasileira pela esquerda
há décadas, né? Só que agora eles resolveram transformar em fake news. Quem mais pratica fake news geralmente é quem acusa os outros de fazerem fake news. Isso aí, para mim, é um paradoxo. É verdade, é paradoxo. Né? A gente tem visto isso sempre. Eu mesma fui alvo de fake news nas últimas semanas, gravíssimas, né? Mas que as providências jurídicas cabíveis estão sendo tomadas. Agora, o Senado ter aprovado por 44 votos contra 37, a PL 2630, né, que a gente chama de lei da mordaça, eles chamam de lei da liberdade, porque na novilíngua, né, o nome é o contrário daquilo que tu quer que seja. Ou seja, eles chamam de lei da liberdade algo que vem para calar a opinião pública, né, para criminalizar opinião. Porque contra fake news, calúnia, injúria, difamação, já existe penalidade na Constituição Federal, já existe leis que coíbem esse tipo de crime. O próprio Código Penal. Com certeza. Então, isso que foi criado é uma quimera que vai virar contra a opinião pública. Eu sempre digo que a base de sustentação do atual governo é movimentos sociais e redes sociais. Os movimentos sociais que vão para a rua, que vão se manifestar, que são as pessoas que estão desde o início fazendo aquela militância orgânica para o governo, que elegeram o presidente Bolsonaro, esses movimentos estão sendo sutilmente taxados de antidemocráticos. Exatamente, ordeiros, disciplinados. Sempre foram. E não destrutivos. Sempre foram, tá? Verdade, sempre foram. E liberdade de opinião no Brasil sempre foi liberdade. Tu pode manifestar qualquer opinião, tá? Tu pode manifestar. Isso não quer dizer que tu vai implantar. Então, tu pode sim criticar ministros do Supremo Tribunal Federal. Tu pode falar, inclusive, mal da instituição. Não existe uma lei que diga que você não pode falar mal da instituição Supremo Tribunal Federal. Não existe isso. Agora, no momento em que tu diz que uma manifestação democrática que vai para a rua e diz fora STF, como sempre foi dito nos últimos 20 anos nesse país, fora presidente tal, fora Congresso, fora isso, sempre foram palavras de ordem comuns de domínio da esquerda. Agora, se uma pessoa vestindo uma camiseta verde e amarela vai para a rua e diz fora STF, comete crime. Vejam bem a sutileza disso. É ridículo, é absurdo, mas é exatamente isso que querem. Porque ao criminalizar as manifestações de rua, o que eles vão fazer? Com que aquelas pessoas, aquelas famílias inteiras, pais, mães, vovós, vovôs, tios, tias, que vão para a rua com os cachorros, né? Essas pessoas se sintam constrangidas de manifestar apoio ao governo, porque ninguém quer ser visto como criminoso. A mesma coisa nas redes sociais, que agora, né? Engraçado que os dois inquéritos ao mesmo tempo no Supremo Tribunal Federal. O inquérito das manifestações antidemocráticas e o inquérito das fake news. Os dois são para atingir a base de apoio do governo. Porque um governo sem apoio é fácil de ser derrubado. A Dilma, quando sofreu impeachment, tinha 7% de aprovação. Esse presidente ainda tem 30%. Eles não conseguem baixar de 30%, mas eles vão salopar o que puderem para reduzir a aprovação do presidente. Isso está claro para quem quiser analisar. Está muito claro. Isso é preocupante, Silvio. Fernanda, a gente que já vem de uma geração anterior, a gente aprendeu muito em casa que sempre tem que falar a verdade, nunca mentir. Né? E isso é uma coisa que, pelo que está se vendo agora, está se revelando em todas essas matérias aí que estão sendo, enfim, discutidas e aprovadas, ao que me parece, eu não sei qual é a tua opinião, Fernanda, em relação a isso, mas ao que me parece que está dizendo o seguinte, olha, não diga mais a verdade, não seja honesto, não fale o que pense. Dê uma maquiada e vá para o lado da mentira. É isso mais ou menos que te parece? É uma realidade distópica, que nem 1984 do Orwell. É crime de pensamento. Né? Você pensa uma coisa e já está criminalizado. É mais ou menos como o ministro Alexandre de Moraes fez quando proibiu a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, porque ele acreditava, é como se o Bolsonaro cometesse um pré-crime, que aquela nomeação poderia levar o presidente a fazer algo que fosse criminoso. Porque era amigo, não, porque era das relações. Não, isso é ficção científica, isso não Agora, existe. Agora, todos os ministros do STF, que eram das relações do PT, do PCC e não chega mais, isso não tem problema nenhum. Nomeados politicamente, sempre foram. Mas agora, voltando aqui para o nosso ponto, não pode passar essa PL 2630 na Câmara de Deputados. Não pode.
tá? É um projeto completamente absurdo. Inclusive, as próprias redes sociais já disseram que, se for aprovado, vai inviabilizar a existência das redes sociais no Brasil, porque cria uma série de questões que são impossíveis de serem cumpridas. E o pior, joga o poder de censura de tudo que a gente publicar nas redes sociais para as mãos das agências de fact-checking, que, até onde eu sei, hoje são todas dominadas por pensadores e jornalistas de esquerda, né? Ou seja, eles leem o que tu escreveste, eles reescrevem com a verdade, é um Ministério da Verdade. E aí eles te obrigam a republicar, ou eles mandam uma manifestação para todas as pessoas que receberam de ti com a versão correta dos fatos, que a gente sabe muito bem que não é sempre a correta. Aliás, mais da metade das vezes não é. E muitas dessas agências, elas têm problemas legais e respondem a processos por terem mentido na correção que fizeram. Vejam a sutileza das coisas, né? Ou seja, quem está lá para dizer o que é verdade não é, omite a verdade. Se fosse hoje, no caso da pandemia que a gente vive no mundo inteiro de Covid, quantas vezes a gente viu a OMS falar uma coisa, voltar atrás, falar de novo, voltar atrás, mudar de opinião? Imagina quantas vezes essas agências de fact-checking não teriam feito pessoas tirarem a verdade das redes sociais porque a OMS tinha manifestado uma opinião contrária, que estava equivocada e depois voltou atrás. Agora, o que chama muita atenção, Fernando, é o seguinte: eu, como jornalista, tenho 50 anos de carreira, eu fico impressionado de ver, estarrecido até, as instituições que nos representam. A mim não representam, porque são tudo da esquerda. Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, a Associação Rio Grandense Imprensa, aliás, ela fez uma nota no Jornal do Comércio dias atrás, criticando o presidente Bolsonaro, que ele estaria trazendo problemas para a censura no país. Ora, o Bolsonaro é o cara mais criticado, mais vilipendiado pelas redes sociais, o cara mais acusado de tudo que ele não fez. Então, aí a ARI se presta para esse papel? Onde é que está a ARI, presidente da ARI, que não toma um partido em favor da liberdade de imprensa que diz que representa? Outro dia, um governador do estado chamou uma jornalista de ignorante. E onde é que está a ARI para defender o jornalismo? Quer dizer, do lado deles pode tudo. Né? Quer dizer, essa é brincadeira. O Sindicato dos Jornalistas nem precisa falar, né? Que é só a esquerdista que tem lá. A gente sabe disso, eu fui associado ao Sindicato dos Jornalistas aqui, é uma podridão, desculpa, uma podridão intelectual que existe lá. Aliás, né, Fernando, tu sabe muito bem disso. Graças a Deus não somos obrigados a pagar, né? Não somos obrigados a pagar. E nós sabemos bem o que aconteceu. Se tu pega lá a teoria marxista-leninista, eles lá na antiga União Soviética disseram que um dia o comunismo ia imperar em todas as nações. E o Lenin criou uma cartilha que ele denominava o seguinte, que eles iriam ocupar os chamados espaços vazios, espaços vitais, que eles chamavam, dentro do ventre das democracias ocidentais, para destruir as instituições, estão fazendo isso no Brasil, destruir o capitalismo e implantar o comunismo. É o que está acontecendo no Brasil. Com certeza. O PT fez isso aqui, instrumentalizou todas as instituições, os ministros do STF, a maioria deles são de esquerda, e aí é um inferno. As principais, que são as mais estratégicas, né, que são a elite do judiciário, dominada, né, a elite da imprensa, porque o controle da informação é poder, controle da informação é o que domina. E as escolas e universidades, principalmente no que tange os cursos de humanas, que formam os jornalistas, os cursos de história, que formam os professores, porque eles adoram reescrever, reinterpretar a história, né? E quem quer depois colocar as coisas de volta no lugar é chamado de revisionista. É, revisionista. Né? Eu fico impressionada com as coisas. Tu falaste no cerceamento das redes sociais. Sabes que eu tive uma experiência há poucos dias atrás, eu simplesmente compartilhei uma matéria jornalística de um repórter da Rede Record que estava noticiando a transposição do Rio São Francisco. Compartilhei com uma frase minha, uma observação minha, imediatamente recebi uma mensagem que o conteúdo estaria fora de disponibilidade, não deu razões. Aí eu compartilhei novamente sem nenhuma frase minha, só compartilhei. Matéria de TV, canal aberto, Rede Record, não tinha nada de lives, coisas do gênero, tá? De novo foi bloqueado. Quer dizer, já está na prática. Está na prática, eu passei por isso há 3 semanas atrás, quando eu publiquei uma matéria que falava que havia tido uma observação feita de dentro da Organização Mundial da Saúde,
que os assintomáticos transmitiam raramente o Covid, tá? Declaração de dentro da Organização Mundial da Saúde. Eu tive várias pessoas me relataram, porque eu não recebi nada, mas as pessoas que curtiram e compartilharam a matéria que eu coloquei no meu Facebook receberam uma mensagem de que aquilo era fake news, tá? E aí, como é que fica? Eu podia processar eles, dizer que eu estou sendo acusada de mentir, de cometer um crime de mentira, de falsidade, quando, na verdade, eu estou reproduzindo uma matéria que existe de algo que realmente foi dito. Ou seja, o que é fake news, afinal? Fake news é qualquer coisa que você diga que vá contra o que eles querem que seja dito. A gente só pode chegar nessa conclusão. Rotulado subjetivamente, exatamente. Não tem outra coisa. Fake news é quando você vai contra o que eles querem que seja dito. Agora, eu acho que a gente não tem como terminar esse programa hoje sem dar uma tiradinha no que acontece aqui no Rio Grande do Sul, a ida embora da Pirelli, por exemplo, porque o governo do estado do Rio Grande do Sul é tão cego que ele prefere ter 0% de arrecadação em cima de um negócio que está indo embora do que 12% para manter o negócio. Né? Porque a Pirelli, todo o resto do país, cobra 18% de ICMS. E aqui no Rio Grande do Sul, aliás, a gente cobra 18% e o resto do Brasil 12%. cobra 12%. Aí eles tentaram falar com o governador para explicar, queremos a mesma condição, né? Vamos manter aqui, mas queremos pagar as mesmas condições de impostos do resto do Brasil. O que o governo disse? Não, nós não vamos ceder. Então agora nós vamos ter 0%, né? Porque é o que se arrecada sobre uma empresa que não existe mais no estado. Que foi o caso do Mercado Livre também, né? O Mercado Livre foi para Santa Catarina. Então, o que é melhor, ter 12% de arrecadação ou 0%, governador Eduardo Leite? Responda. Agora, por favor, não venha me chamar de ignorante, né? Agora a grande verdade é a seguinte, bom, ele chamou de ignorante e ficou por isso mesmo, né? Então, quem é de esquerda, como é o governador, pode fazer isso aí. Agora, uma coisa é a seguinte, eu sou da década de 70, fiz jornalismo aqui, era do Globo no Rio, era correspondente, trabalhei no Jornal do Brasil, e naquele tempo, uma vez eu me lembro, eu fiz uma matéria em 2 páginas no Jornal do Brasil sobre a desgauchização, naquele tempo chamava desgauchização das empresas. Nós estamos hoje num outro processo de desgauchização por incompetência de gente que é governador do estado hoje, que não podia nem ser prefeito de Pelotas, que Pelotas é uma cidade maravilhosa, né? Não podia ser nem síndico do condomínio, e assume como governo. Mas quem é que assumiu? Quem é que botou ele lá? Nós temos que repensar essas coisas também. Óbvio, com certeza. Não sabemos votar. O Pelé sempre diz uma coisa, o brasileiro não sabe votar. E continuamos no século XXI não sabendo votar. Botamos qualquer um para ser governador, qualquer um para ser prefeito, pelo amor de Deus. Tem um ditado que diz que o eleitor gosta de ser enganado. O eleitor ser enganado. vota e quem mente mais. É inacreditável, porque essa regionalização, né, essa separação do Estado por regiões durante a pandemia, que inclusive foi usado assim como se fosse um cartão postal do Rio Grande do Sul, como o governador Eduardo Leite está sendo um exemplo para o Brasil na condução disso. Imagina, coitado dos 49 municípios da Serra, deu problema em 2 municípios, fecharam todos. Alta temporada, Gramado, Canela, Nova Petrópolis ali, todo mundo fechado por causa de 1 ou 2 municípios. Teve que rever, né? Mas o estrago já estava feito. Quanto estrago foi feito desnecessariamente? Eu digo, a incompetência mata mais que o Covid. É verdade. Aliás, a questão do fake news seria muito bem aplicada se fosse aplicado justamente nas campanhas eleitorais, pelas mentiras que são ditas durante a estelionato. Mas eles querem criminalizar aquele que prometeu e está cumprindo, como o presidente. O presidente prometeu a plataforma eleitoral. Tudo que ele prometeu está cumprindo. E o povo, aqui, isso que nós queremos. E esse é criminalizado. Fernanda, olha que é um prazer muito grande ter com você aqui no programa. Venha mais vezes, né? Porque, na verdade, nós temos ainda essa tribuna aqui, temos algumas coisas para dizer as verdades que precisam ser ditas, né? Para nós realmente salvar a nossa democracia. Nós corremos um sério risco de sermos mais totalitários que nós já somos. Que nós temos aqui um Brasil socialista, marchando decididamente para ser um país comunista como a China. Por que tem tantas coisas da China? Tudo agora tem que elogiar a China, não pode criticar a China. Claro, esse é o projeto deles, ideológico. Obrigado, Fernanda. Você tem muito dinheiro para botar em tudo que é lugar. E tem muito dinheiro para botar em tudo que é lugar, em empreendimentos e também no bolso também, né? Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço, obrigada. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana para todos vocês, se é que podemos ter, né? Com toda essa crise de incompetência dos políticos. Na semana que vem, voltamos novamente. Até lá.